Vamos lá, tá na hora de a gente ir a Brasília. Vamos conversar com a repórter mais rápida do Planalto, que o bicho tá pegando por lá, hein? Tem risco, olha essa, Lula não contava com esse perigo. Risco de greve dos caminhoneiros. Se a Câmara dos Deputados, que está ali meio em relações conflituosas com Lula, não resolver a questão do frete, o bicho pode pegar. Débora Sena, me conte tudo. Lula está preocupado. Terrão, boa tarde. Pois é, e o risco dessa MP caducar está na conta de mais um capítulo do conflito entre presidente do Senado, Davi Alcolumbre, e a base governista. Pois é, como você bem disse, Serrão, o prazo para essa MP que revê o custo do frete no Brasil se encerra nessa quinta-feira. E para essa segunda-feira, nós temos uma ameaça de greve por parte dos caminhoneiros. Uma reunião deve ocorrer ainda hoje com as lideranças que representam esse movimento e representantes da base governista para tentar, então, cavar um acordo nesse sentido. O problema, Serrão, é que há aqui no Congresso uma grande resistência sobre o texto que tramita enviado pelo Palácio do Planalto em virtude de alguns desdobramentos que estão contidos ali na redação. Entre eles, olha só, uma multa de R$ 1 milhão, recolhimento para a União em caso de descumprimento do valor do frete. E esse é o ponto que causa a maior resistência da presidência do Senado. O que nós ouvimos dos aliados de Davi Alcolumbre é que ele não participará dessa reunião para tentar, então, estabelecer um acordo sobre a redação dessa matéria. E vai ficar mesmo por conta do poder de articulação da base governista. Vamos ver como é que vai seguir a pressão durante essa semana para que esse texto seja votado, mas há sim um grande risco, e a impressão que a gente tem é que Davi Alcolumbre segue muito confortável, deixando que o governo tente, ao menos, assumir o protagonismo para gerenciar essa crise. Do outro lado, a base governista tenta, mais uma vez, emplacar algumas peças sobre o senador, dizendo que ele é inimigo das categorias. E essa queda de braço segue aqui em Brasília. Jorge Serrão. Muito bem, então vamos ver o que pode acontecer exatamente em função disso, né? O que a gente está assistindo do país há algum tempo são os caminhoneiros reclamando sistematicamente do problema do frete deles. E essa é uma coisa estratégica. E é um problema até que o Brasil, e disso daqui a pouco a gente vai discutir mais tarde na entrevista que faremos, é uma questão estratégica que o Brasil precisa resolver e evoluir. A gente não pode ficar totalmente dependente do frete rodoviário, que o modelo que tem hoje, ele penaliza completamente os caminhoneiros e ainda prejudica. Eu preciso compartilhar isso com você. Tem mais de 10 bilhões de reais esquecidos no Banco Central e a mídia tradicional não mostra que tem mais 6 brechas escondidas no sistema onde pode ter dinheiro seu. Tem gente que sacou mais de 23 mil reais que nem imaginava ter e por pouco não perdeu o prazo. Se você não quer fazer doação para esse governo esquerdista, precisa vir urgente, antes que tirem o seu direito. Tem brecha vencendo agora. Eu deixei o link aqui na descrição e um QR Code na tela para quem está vendo através da TV. Acesse agora e recupere o que é seu. A estrutura evolutiva da economia brasileira. Então, os caminhoneiros são penalizados. O governo do PT detesta os caminhoneiros, até porque a maioria esmagadora deles sempre votou publicamente, deixou claro que apoia Jair Messias Bolsonaro. Para o PT é uma questão de ódio contra os adversários políticos que eles fazem questão de prejudicar o tempo todo. Então, no governo, Lula esquece que ele tem que ser presidente da República e não opositor político ou inimigo de categorias que eventualmente apoiem o bolsonarismo. Mas ele se esquece disso e acaba se ferrando. Mas aí no Congresso Nacional, como é que vai ficar esse impasse político? Vai Lula sair prejudicado nessa questão ou a coisa tem chance de acabar dando uma aliviada para os caminhoneiros e não haver o risco de greve? O que estão dizendo aí deputados, senadores e os representantes da categoria?
Quando a coisa chega nesse nível de acirramento, Serrão, o que a gente tem é um jogo, uma briga para estabelecer quem vai chegar primeiro na opinião pública, quem vai alcançar e convencer o cidadão que acompanha o debate legislativo. O que a oposição já diz aqui à imprensa no Congresso Nacional é que o governo Lula está aproveitando dessa pauta para tentar impor no bojo dessa redação condições que são abusivas, ou seja, para resolver o drama da categoria de caminhoneiros, está impondo aí essa multa de R$ 1 milhão em caso de descumprimento das condições que serão estabelecidas por esse texto. E aí, a gente tem, como eu disse aqui, mais uma movimentação da base governista tentando empurrar a responsabilidade do impasse para a presidência do Senado. E essa reunião que está prevista para hoje vai ditar mais um capítulo dessa queda de braço. Então, são 2 discursos estabelecidos, mais um cenário de briga mesmo entre Davi Alcolumbre e Lula, e parte da imprensa, inclusive, já faz adesão àquilo que está sendo pautado pelo Palácio do Planalto, ou seja, está na conta de Davi Alcolumbre. E, mais uma vez aqui, destacando que a Auriverde não faz nenhuma passada de pano para o governo Lula, vocês já sabem, para Davi Alcolumbre muito menos. Agora, é muito cômodo o governo trazer uma redação que essa sim pode ser considerada pauta bomba. Imagina, para privilegiar os caminhoneiros, impor uma penalidade de proporções que não tem um precedente recente na história, e aí fica tudo na conta do seu principal adversário político. Tem que ter, de fato, um senso crítico para analisar. E quem não conhece a liderança do PT e do governo no Senado que compre esse discurso, Serrão? Mas ninguém está comprando, não, Débora Sena. Rodrigo Andolfato, eu quero sua análise sobre toda essa situação. Brasil, de novo, sob risco de ter uma greve dos caminhoneiros no momento em que a nossa economia vai patinando, pertinho de uma eleição presidencial complicada, polarizada, e mais uma vez, né, acaba surgindo o momento para a gente discutir infraestrutura. O Brasil não pode ficar refém desse modelo que a gente tem hoje, né? É muito ruim. Fala, Rodrigo, você tá na escuta? Seu som, por favor. Perdão, Serrão, exatamente como você bem colocou sobre essa questão da greve dos caminhoneiros. Quero, primeiramente, dar boa tarde a maior e mais qualificada audiência da rádio e do YouTube, segundo a Débora Sena, que sempre fala isso. Uma boa tarde a todos que nos assistem, acompanhando aqui pelo YouTube, pela rádio. Serrão, de fato, o Brasil não pode ser mais refém de um único modal, né? E o que aconteceu nos últimos 50 anos é que o Brasil se tornou de fato refém, talvez até mais do que esses 50 anos, porque não se destrói os outros modais de transporte com tanta facilidade, principalmente num sistema de livre mercado. Ora, se o transporte via trem, via barcaças, né, por meio fluvial, é tão mais eficiente no que tange a questão de recursos financeiros que a gente consegue calcular, não é possível a gente ainda ficar refém de um meio de transporte que é mais caro do que os outros, e mais, não somente é mais caro, mas como em tese já se mostrou menos democrático no todo, por assim dizer. Porque quando se dizia que o transporte seria feito pulverizado pelo modal de transportes, o que se pensava no passado é que ele estaria democratizando
os recursos financeiros gerados pelo transporte de cargas, porque você tem muito mais gente sendo utilizada do que simplesmente um maquinista num grande comboio de trem, ou o capitão de uma fragatinha, né, ou de uma pequena quantidade de barcaças e balsas levando uma quantidade gigantesca de recursos, né, como soja e outros. Pois bem, o que nós percebemos ao longo do tempo é que isso não é de fato uma máxima. O que aconteceu foi que o transporte modal rodoviário se tornou único e tudo aquilo no livre mercado que se torna único, seja pela razão que for, pela ferramenta que tenha sido utilizado para transformar isso num monopólio, acaba fazendo com que o feitiço vire contra o feiticeiro. A gente sabe que isso foi uma política lá de trás, privilegiando uma série de indústrias ou setores das indústrias nacionais que os governos estavam privilegiando, como fabricantes de caminhões e automóveis, pneus e tudo mais. No entanto, hoje nós vemos que a estratégia utilizada não foi a mais acertada. E pior, nós estamos numa situação onde qualquer vírgula conta no que tange à eficiência de transporte, eficiência no livre mercado, e isso vai contar muito ponto contra o atual governo. E não adianta espernear, bradar por aí, de que isso é culpa da oposição. Não é verdade? É verdade. Daqui a pouco a gente vai voltar a tratar desse assunto aqui no Radar Auriverde, ouvindo um dos maiores especialistas em estratégia do Brasil. O Brasil precisa parar de cometer erro estratégico. O Brasil tem que insistir na elaboração de um projeto de nação. É isso que daqui a pouco a gente vai tratar com um dos maiores especialistas militares brasileiros. Você daqui a pouco vai saber quem é. Débora Sena, eu agora quero tratar com você de outra questão que eu já tinha chamado a atenção no meu editorial e que é mais um absurdo. A Petelândia voltando a fazer armações ilimitadas contra Jair Messias Bolsonaro. Agora, o lindinho Lindbergh Farias está querendo que ele volte ao regime de prisão, né, na papudinha, só porque ele escreveu a cartinha para Flávio Bolsonaro. Mais uma vez, a Petelândia ataca com seus argumentos que não têm a menor consistência, mas que sempre servem para ficar botando lenha na fogueira, né? Mas eu insisto, ô lindinho, você na verdade está fazendo campanha para o Jair Messias Bolsonaro. Ô lindinho, se o Supremo fizer mais uma maldade contra alguém que já foi injustamente condenado e que está com problemas de saúde, o bicho vai pegar contra a campanha de Luiz Inácio Lula da Silva. Ô lindinho, tá na hora dele acordar, né, Débora Sena? Acorda ele aí, acorda. Pois é, Serrão, eu vou te contar um bastidor de uma época não muito distante, em que o presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Mota, ainda cacifado e com uma imagem de grande autoridade sobre os demais deputados, puxou a orelha de Lindbergh Farias por conta dessa insistência em provocar o judiciário. Isso ocorreu em uma reunião do Colégio de Líderes. Foi uma briga, uma bronca, na verdade, de Hugo Mota a todos os parlamentares que assim se comportam, mas em especial a Lindbergh Farias, que tem essa mania de achar que o Congresso é um puxadinho do STF ou que o STF ou os tribunais superiores são uma extensão ali do gabinete dele, né? Porque na primeira oportunidade lá vai ele com as suas petições e sempre miradas, direcionadas à oposição. A avaliação que se faz aqui por parte dos aliados de Flávio Bolsonaro sobre essa ação de Lindinho, como você bem destacou, primeiro, do incômodo com a fala de Jair Bolsonaro, o atestado de que a grande estratégia do governo atual, porque é assim que os parlamentares leem, o judiciário servindo ao executivo, então,
que a estratégia desse convênio, desse consórcio, é mesmo calar Jair Bolsonaro. Então, quando se vê uma movimentação nesse sentido, se confirma essa tese dos parlamentares. E também há uma leitura de que essa manifestação do presidente Jair Bolsonaro, mesmo sob o risco de irritar mais uma vez Alexandre de Moraes, se fez necessária, isso segundo alguns interlocutores até mesmo da campanha de Flávio Bolsonaro, se fez necessária por conta do oportunismo de alguns, e aí se tem muito zelo para apontar quem são esses alguns, mas há algumas vozes que surgem aí no meio do caminho tentando deslegitimar a figura de Flávio Bolsonaro. É aquele famoso fogo amigo, Jorge Serrão. Enquanto você está assistindo esse vídeo, milhares de brasileiros patriotas estão conosco em nossas transmissões ao vivo. De manhã, das 8 da manhã até a 1 da tarde, tem Jornal da Auriverde Brasil. Para fechar o dia, tem o Primeira Página, das 5 da tarde até as 7 da noite. Notícia em tempo real, com análises especialmente feitas para você. Inscreva-se em nossos canais, @Auriverde Brasil, a voz da direita.